Livro Lázaro Redivivo. Do Espírito Irmão X. Capítulo 35. Retirou-se, ele só. Quando Jesus se fazia acompanhar pela multidão, na manhã rutilante, refletia, amorosamente, consigo mesmo. Ensinar as lições básicas do reino de Deus aos filhos da Galileia, que o seguiam naquele instante divino. Todos permaneciam agora cientes do amor que devia espraiar-se sobre as noções da lei antiga. Que não poderia ele fazer daqueles homens e mulheres bem informados? Poderia, enfim, alongar-se em maiores considerações, relativas ao caminho de retorno da criatura aos braços do Pai. Dilataria os esclarecimentos do amor universal, conduziria a alma do povo para o grande entendimento. Decifraria para os filhos dos homens os enigmas dolorosos que constrangem o coração. Para isso, porém, era indispensável que compreendessem e amassem com o Espírito. Quantas pequenas lutas em vão! Quantos atritos desnecessários! A multidão, por vezes, assumia atitudes estranhas e contraditórias. Diante dos prepostos de Tibério, que a visitavam, aplaudia delirantemente, todavia, quando se afastavam os emissários de César, manchava os lábios com palavras torpes e gastava tempo na semeadura de ódios e divergências sem fim. Se aparecia algum enviado do Sinédrio, nas cidades que marginavam o lago, louvava o povo a lei antiga e abraçava o mensageiro das autoridades de Jerusalém. Bastava, entretanto, que o visitante voltasse as costas para que a opinião geral ferisse a honorabilidade dos sacerdotes, perdendo-se nos desregramentos verbais de toda espécie. Oh! Sim, pensava, todo o problema do mundo era a necessidade de amor e realização fraternal. Sorveu o ar puro e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria, na manhã clara e suave. E, em derredor das águas deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças, que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida, e continuava meditando. Por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca do mundo? Por que se furtavam ao concerto de graças da manhã? Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão que se evolava de todas as coisas? Ah! Toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela. Ensiná-la-ia a conferir a cada situação o justo valor. Quem era César senão um trabalhador da providência, sujeito às vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Não mereceria a compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas? Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo, por isso mesmo, mais compaixão? E os chefes do Sinédrio? Não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente, se permaneciam fascinados no autoritarismo do mundo? Oh! Refletia o mestre, como seria infeliz o dominador romano, a julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte. Como seria desventurado o sumo sacerdote, que supunha poder substituir o próprio Deus? Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal. Tomado de confiante expectativa, voltou-se o Messias para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos, e a multidão aproximou-se dele, mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente dos populares, em animada conversação. Rabi, exclamou o patriarca Mata, morador em Cafarnaum, estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Os romanos são pecadores devassos, em trânsito para o monturo. Estamos fartos. É preciso tomar o poder. Jesus escutou em silêncio, e, antes que pudesse dizer alguma coisa, Raquel, esposa de Jecônias, reclamou asperamente. Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência.
Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes, não temos o necessário para viver como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos, por esse motivo, andam confortados e bem dispostos. A revolução! A revolução! Clamava Esdras, um judeu de 40 anos presumíveis, que se acercou, desrespeitosamente, como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. Rabi, suplicava um ancião de barbas encanecidas, conheça os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Escutava o Senhor, profundamente condoído. Verificava, com infinita amargura, que ninguém desejava o reino de Deus de que se constituíra portador. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios ilustres que nunca haviam visto de perto, condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, feriram reputações, invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. André e Filipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou-os de modo significativo, e respondeu, melancólico: Pudera. Há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Em seguida, espraiou o olhar através das centenas de pessoas que o acompanhavam, e falou comovidamente: Tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. E, tomado de profunda piedade, ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães de que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam: Agora, sim. Estamos satisfeitos. Contemplou-os o mestre, em silêncio, com angustiada tristeza, e, depois de alguns minutos, entregou o povo aos discípulos, e segundo a narração evangélica, tornou a retirar-se, ele só, para o monte.